Muito bem. Quero chamar o pastor Renato. Pastor Renato Buzo, pastor da Igreja Batista em Tupã. Muitos dos nossos irmãos têm ido lá, eles conhecem bem a igreja, gostam. E tivemos ontem, hoje, pela manhã, agora à noite. Nós queremos agradecer desde já a disponibilidade dele. Agradeço a esposa por liberar o irmão, as filhas. Agradeço a igreja também. E agora o irmão tem a palavra para nos conduzir no caminho da palavra do Senhor. Boa noite a todos vocês. Boa noite. Eu também quero agradecer pelo tempo que tive com vocês. Eu escutava muito de ouvir falar essa igreja. Para quem não sabe, o Ricardo é meu irmão, porque eu sou mais velho. O Ricardo é aquele menino ali de roxo, cabelinho comprido, esse cabelinho que eu digo para ele cortar o tempo todo, mas ele não corta. Não escuta o irmão, né? O Ricardo é meu irmão e eu, desde que ouvi sobre essa igreja pela boca do Ricardo, eu louvei a Deus, porque tem sido uma igreja muito séria, uma igreja que é uma vertente bíblica nessa cidade, e por isso fui pronto a aceitar o convite de estar com vocês. Me alegro muito, agradeço a todo o acolhimento e carinho que vocês têm demonstrado para com o Ricardo, a Ana Laura e para conosco também nesse final de semana. Vim acompanhado do Mateus e da Yara, que é um casal de noivos que nos ajudam no pastoreio dos jovens ali na nossa igreja, e louvo muito a Deus por essa oportunidade e espero de fato poder contribuir com vocês, ou estar contribuindo nesse final de semana. Nós temos buscado aqui uma zona de refúgio, ou o termo técnico para isso, um centro de evacuação. É assim que os estudiosos chamam, um lugar seguro para aqueles que sofrem furacões, catástrofes que são naturais. Hoje nós temos vivido um furacão chamado crescimento da igreja evangélica. E isso poderia ser muito bom, se não fosse a distorção do que o evangelho tem sido visto nos dias de hoje. Hoje em dia nós temos visto um evangelho completamente diferente daquele que é o evangelho puro e simples da palavra de Deus. E por isso, o meu objetivo nesses dias com você é refletir sobre essa zona de segurança, é levantar a nós pilares da fé cristã, aonde o evangelho de fato traz transformação de vida. O que o evangelho faz conosco? E eu tenho pensado elementos da fé cristã que hoje em dia, infelizmente, não têm sido vivos ou coerentes com a fé que nós professamos na palavra de Deus. Por isso, ontem à noite nós falamos sobre Cristo, hoje pela manhã nós falamos sobre casa, e agora à noite eu quero falar com vocês sobre cidade, os efeitos que a cruz traz sobre o que conhecemos sobre Cristo, sobre o que entendemos a respeito de família, e hoje como lidamos com a nossa cidade, com aquilo que Deus colocou à nossa frente, o mundo que está à nossa volta. Eu quero orar com você mais uma vez e pedir que Deus nos abençoe nesse momento. Senhor, como até aqui a Tua boa mão nos sustentou, nós pedimos que pela Tua fidelidade o Senhor nos oriente também nessa noite. E que o Teu nome seja engrandecido, o Teu nome seja glorificado, e que hoje, Senhor, a Tua palavra de fato penetre no mais profundo do nosso coração e nos transforme conforme o Senhor bem entender. Nós Te louvamos, ó Deus, por esse privilégio, que é a liberdade que temos de nos reunir em volta da Sua palavra, a liberdade que temos de estudá-la com afinco. Nós oramos, ó Deus, com os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé,
Amém e amém. Conta-se a história de uma fábrica de papel que queria duplicar os seus rendimentos. Aquela fábrica de papel, querendo duplicar os seus rendimentos, obter mais lucro, teve a seguinte ideia. Essa fábrica percebeu que o vento impedia o crescimento das árvores. E porque o vento impedia o crescimento das árvores, essa fábrica começou a colocar em volta de todas as suas árvores acrílicos, protegendo as árvores da exposição do vento. O resultado foi rápido e notório. Com o tempo, eles começaram a perceber que as árvores cresciam quase 2 vezes mais, e 2 vezes mais rapidamente do que exposta ao vento. Mas depois de perceber o crescimento dessas árvores, essa fábrica de papel então tirou o acrílico e foi usar como ferramenta de produção do material que é necessário para a sua fábrica. Foi então cortar a árvore. Quando eles foram cortar as árvores, eles perceberam que todas aquelas árvores, grandes e bonitas, elas tinham o seu caule podre, elas eram ocas por dentro, elas não tinham mais rigidez, as suas raízes já não eram mais fortalecidas. Foi então que essa fábrica de papel descobriu que o vento trazia à árvore um negócio chamado resiliência. E o que é resiliência? É o poder de ser afetado por algo externo, de sofrer com aquele ataque, mas de não contaminar a sua essência, de voltar forte, de estar fortalecido. Eles descobriram que o vento, apesar de expor a árvore, ele fazia com que a árvore se tornasse mais forte e fortalecida. Hoje eu quero falar a vocês sobre uma igreja resiliente, uma igreja que está sobre ataques, mas uma igreja que sabe lidar com esses ataques e estar fortalecida, estar firme, ter rigidez. Hoje eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia em Atos capítulo 17, e nós estudaremos de modo panorâmico, não conseguiremos ir a fundo em todos os versículos, mas dos versículos 16 ao versículo 34. Uma igreja resiliente. Atos capítulo 17, do versículo 16 ao versículo 34. Resiliência é a arte então de sofrer ataques, mas não perder o seu estado natural. É a arte de sofrer ataques, mas estar cada vez mais forte. Ok, essa é a igreja de Atos dos Apóstolos. A igreja de Atos dos Apóstolos é a igreja com uma missão. Jesus, ao vir a esse mundo, morrer, ressuscitar e estar prestes a ir à destra do trono do Pai, ele reúne os seus discípulos em Atos capítulo 1, versículo 8, e diz o seguinte: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. A igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, Atos conta a história da igreja que surgiu no primeiro século. É a história de uma igreja com uma missão: ser testemunha de Deus. É a história de um povo que trazia consigo uma mensagem que deveria se espalhar para todos os lugares. É essa a missão de Atos dos Apóstolos.
Mas Atos dos Apóstolos, ou a igreja de Atos, é uma igreja que sofre ataques atrás de ataques. Por exemplo, logo em Atos capítulo 4, quando Pedro e João estão anunciando esse evangelho, eles são presos, eles são ameaçados de morte por pregarem o evangelho. Em Atos capítulo 7, Estevão é morto por pregar esse evangelho. E com a morte de Estevão, uma perseguição feroz começa a se estender a todos aqueles que agora estão fugindo de Jerusalém porque pregam o evangelho. A igreja de Atos é a igreja com uma missão, mas uma igreja que sofre ataques. Porém, a igreja de Atos dos Apóstolos, em sua história relatada nesse livro, é uma igreja resiliente. É uma igreja que sofre ataques, mas é uma igreja que sabe sofrer esses ataques e estar cada vez mais firme. Todas as vezes que a igreja de Atos sofria ataques, ela voltava cada vez mais forte. Ela voltava cada vez mais forte. Em Atos capítulo 17, nós vemos esta verdade. Nós vemos por meio de Paulo uma igreja que está exposta, um homem que representa a igreja e está exposto a ataques, a ventos de todos os lados. Nós vemos Paulo em Atos capítulo 17, pregando o evangelho em Atenas. Paulo, pouquinho antes de Atos capítulo 17, estava em Tessalônica. Ele estava na companhia de Silas e Timóteo, anunciando esse evangelho por todo mundo, cumprindo a missão de Atos capítulo 1, versículo 8. Mas diz o capítulo 17 de Atos, que quando eles estão em Tessalônica, uma perseguição feroz é levantada atrás daqueles irmãos. E aqueles irmãos precisam fugir para Bereia, um outro lugar próximo a Tessalônica. Quando o pessoal de Tessalônica descobre que Paulo, Silas e Timóteo estão se escondendo e anunciando o evangelho em Bereia, aquele pessoal de Tessalônica vai para Bereia com o objetivo de matar os apóstolos, ou matar os discípulos de Jesus, no caso o apóstolo Paulo. É então que quando eles estão numa emboscada, eles estão sendo perseguidos, que Paulo, com o objetivo de fugir da perseguição, vai até Atenas. E diz o versículo 16 do capítulo 17, que enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Quando nós olhamos Paulo em Atenas, nós podemos analisar qual é o papel da igreja na cidade. Nós podemos, por meio do testemunho do apóstolo Paulo, entender o que Deus quer dos crentes de Ilha Solteira, ou da Igreja Batista Central de Ilha Solteira, na cidade de Ilha Solteira. Atos capítulo 17 é uma grande lição para nós do que é ser igreja nos dias de hoje. E eu quero ver com você o que é ser essa igreja resiliente por meio do apóstolo Paulo em Atos capítulo 17. E como o versículo 16 diz, uma primeira coisa que nós precisamos entender é que a igreja de Cristo, uma igreja resiliente, ela não deve ser insensível ao mundo à sua volta. Paulo está em Atenas, novamente eu digo, e Paulo é um homem que observa o mundo à sua volta. Olhe comigo para o versículo 16. O texto diz que Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Essa expressão de ver o que está acontecendo à volta não é simplesmente um homem que está andando e está olhando como quem não quer nada com nada que está acontecendo ao seu redor. Essa expressão denota alguém que está atentamente preocupado e interessado em saber o que está acontecendo à sua volta. Paulo, em Atos capítulo 17, andando pela cidade de Atenas, é um espectador atento, alerta do que está acontecendo no seu mundo. Paulo não é só um espectador,
mas é alguém que, ao ver o que está acontecendo à sua volta, ele tem sensações e sentimentos. E diz o texto bíblico que Paulo, ao ver o que está acontecendo à sua volta, ele fica profundamente indignado. Em outras versões, talvez seja a sua, o texto bíblico diz que o seu espírito se revoltava. Paulo, ao olhar a idolatria viva em Atenas, estudiosos vão dizer que em Atenas, naquela época, no século I, haviam mais de 30 mil deuses, em prédios, em casas, em formas de estátua. De algum modo, pessoas adoravam mais de 30 mil deuses. E Paulo, ao observar toda aquela idolatria na cidade de Atenas, ele não se contenta, ele não consegue se segurar, ele não consegue guardar para si. A Bíblia diz que ele se indigna, e essa expressão é a expressão de alguém que tem o seu coração cheio de uma ira santa, é alguém que está completamente furioso, é alguém que se identifica com Jesus quando ele entra no templo, numa sinagoga, e ele começa a ver que as pessoas estão deturpando a mensagem de Deus. É alguém que ele não consegue olhar tudo aquilo e ficar em paz, ele não consegue olhar o que está acontecendo à sua volta e dormir tranquilo, ele fica profundamente indignado pelo que está acontecendo. Meus irmãos, nós não podemos ser uma igreja insensível ao mundo que está à nossa volta. Olhe para o mundo à nossa volta. Olhe para o mundo à nossa volta. A idolatria está espalhada no nosso mundo. E se idolatria é qualquer coisa que ocupa no nosso coração o lugar que deveria ser de Deus, nós estamos num mundo idólatra cheio de deuses. Nós temos, por exemplo, o Deus do prazer, uma sociedade que a todo custo quer viver e desfrutar do seu prazer. Nós temos uma sociedade que, por querer a todo custo desfrutar do seu prazer, ela é uma sociedade completamente sexomaníaca, uma sociedade que faz do sexo um jogo de felicidade, faz por meio do sexo pessoas se tornarem objetos de desejo, materiais na mão de outras pessoas. Olhe para a sociedade à nossa volta. O dinheiro toma conta dos corações das pessoas nas ruas. Olhe para o mundo à nossa volta. A corrupção está solta. Pessoas e mais pessoas estão loucas e desesperadas, porque olhe só o que está acontecendo com a nossa nação. E não pense você que a corrupção é só em Brasília. Em Ilha Solteira é assim. Eu soube recentemente que tem até um prefeito que foi preso. Está preso. Olhe para o mundo à nossa volta. Olhe para o mundo à nossa volta. Olhe a deturpação do Evangelho. O Evangelho cresce, mas a indiferença, a insensibilidade cresce com ela. Nós vivemos num mundo doente, num mundo que, por causa das suas disfunções, ele sofre com a fome, com a miséria. Nós vivemos num país de desigualdade, de sofrimento. As pessoas não têm o que comer, as pessoas estão morrendo. E a pergunta que Atos capítulo 17, versículo 16 me faz é o quanto isso afeta o meu coração, é o quanto isso me preocupa e tira o meu sono, é o quanto isso faz com que eu não me aguente dentro de mim mesmo. Olhe para o mundo à nossa volta, irmãos. Esse mundo é um mundo idólatra, e a igreja de Cristo, ela não está nem aí. E eu quero fazer uma licença aqui e dizer que quando me refiro à igreja de Cristo, eu estou pensando essa igreja que está crescendo, esse fenômeno social tão avassalador que eu tenho criticado aqui nesse final de semana, com todo respeito e temor a Deus. A igreja é insensível a essa realidade. Nós continuamos a nossa vida da mesma maneira, buscando o próximo final de semana onde, se Deus quiser, teremos picanha para comer no churrasco.
Aonde, se Deus quiser, nós poderemos descansar, ter um tempo com a nossa família e ter prazer. A igreja evangélica é uma igreja idólatra, que só busca a sua felicidade, que só busca a sua alegria. Não há indignação com o pecado, não há sentimento de desespero, não há corações que choram por ver a corrupção no nosso país, não há pessoas com fome de justiça. Paulo nos ensina que a igreja, diante da cidade, ela não pode ser insensível. Meus irmãos, Deus nos chamou para ser sal e luz. Deus nos chamou para fazer a diferença. Qual foi a última vez que você orou pela prefeitura de Ilha Solteira? Porque nós somos muito bons em criticar o prefeito que está preso. Mas quantas vezes você orou pelo prefeito que assumiu? Qual foi a última vez que você colocou o seu joelho no chão pelos vereadores dessa cidade? Qual foi a última vez que você orou pela corrupção no nosso país, pedindo que Deus tivesse misericórdia da nação e punisse também com a sua justiça esse povo? Nós, como igreja, não podemos ser insensíveis ao mundo à nossa volta. Segundo ponto, nós, como igreja, não podemos ser indiferentes ao mundo à nossa volta, porque existe diferença entre insensibilidade e indiferença. Insensibilidade é algo interno, é uma inquietação que é gerada no meu coração e provoca em mim sentimentos. Indiferença é quando eu faço insensibilidade é quando eu tenho um sentimento e que aquilo não me afeta, eu não ligo para aquilo. Quando eu sou sensível àquilo, aquilo mexe com o meu coração, aquilo é interno. Mas quando aquilo faz diferença em mim, aquilo gera ação. A indiferença é quando eu não estou nem aí externamente. A insensibilidade é quando eu não estou nem aí internamente. É possível você ser sensível às coisas que estão acontecendo, você chorar por essa realidade, mas você não faz nada. Então você é sensível, mas você é indiferente. O problema é que a igreja de Cristo nos dias de hoje, ela não sente nada e ela não faz nada. Ela continua igual. Olha só o que diz a continuação dos nossos versículos. Versículo 17. Por isso, Paulo discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Versículo 18. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está nos anunciando, Paulo? Você nos está nos apresentando algumas ideias que são estranhas, e nós queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali estavam não se preocupavam com outra coisa, senão falar ou ouvir as últimas novidades. Paulo é um homem indignado. Paulo é um homem que sofre dentro de si por olhar a idolatria em Atenas, e por isso Paulo é um homem que não se cala. Paulo está em Atenas, discutindo na praça pública. Paulo é um homem que está em Atenas, interagindo com a sociedade à sua volta. Paulo está em Atenas com uma mensagem muito clara: Deus é vivo, voltará e nós precisamos nos voltar para Ele. O Evangelho é real, esse Cristo é real. Paulo pregava com tanto afinco esse Evangelho, que as pessoas começavam a fazer perguntas. Paulo discutia com os religiosos da sua época, Paulo discutia com essa igreja evangélica que está perdida, poderia aplicar isso, transportar assim nos dias de hoje. Paulo discutia com aqueles que nem mesmo eram evangélicos, e Paulo inclusive encarava os grandes filósofos da sua época, porque os epicureus e os estoicos são os grandes filósofos da época na Grécia Antiga. Os epicureus, por exemplo, eles eram pessoas que até criam em Deus, poderiam crer em Deus, num ser superior,
mas eles não criam que esse Deus se relacionava com o mundo que está à nossa volta. Para ele era mais ou menos assim, para um epicureu: se Deus existe, pode ser até que ele exista, eu acho que ele não tem nada a ver com a realidade que nós vivemos. É um pouquinho da maneira que vivem os agnósticos nos dias de hoje. Muitos dizem que os agnósticos eles vêm desses epicureus. Enfim, é uma discussão muito longa. Os estoicos eram aqueles já que viam Deus em tudo. Então Deus está em todos os lugares. Existe uma vontade nesse mundo superior que estabelecerá tudo, que fará com que tudo aconteça conforme a sua vontade, e cabe a nós ficarmos quietos. Tem muita gente aí fora falando o que pensa, o que quer sobre Deus. A questão é o que nós estamos falando aí fora sobre Deus. A questão é se estamos falando aí fora sobre Deus. Meus irmãos, essa igreja, ela não pode ser insensível ao que está acontecendo lá fora. Ela não pode ser indiferente ao que está acontecendo lá fora. O problema é que a igreja evangélica, aquela igreja evangélica, ela se tornou muito boa em fazer cultos. Ela canta como ninguém. Ela toca instrumento como ninguém. Ela tem salões bonitos como ninguém. Mas é só isso que ela sabe fazer. Não há anúncio do evangelho lá fora. Isso não gera vida. Isso não gera corações arrependidos que se voltam para Jesus. É inadmissível um crente nunca ter evangelizado alguém pessoalmente na sua história de vida. E existem pessoas no nosso meio que esse mês não falaram de Jesus para nenhuma pessoa. E você é culpa porque a igreja está a baderna que está. Porque você é insensível, você é indiferente, você não ama esse Jesus, o seu espírito não se revolta, o Espírito Santo, ele não incomoda o seu coração, porque você tem um coração duro. E Paulo em Atenas é um homem que ele não se segura. É um homem que não se segura. E é interessante que esses versículos, eles relatam uma coisa que é muito legal. Quando Paulo começa a anunciar esse evangelho, algumas pessoas começam a taxá-lo. Algumas pessoas mais zen assim, olham e falam: está anunciando deuses que são estrangeiros. Esse cara deve estar falando de mais um Deus. Tem 30 mil. Deve estar falando do 30.001, sei lá. Outros vão dizer: esse homem é um tagarela. E sabe o que significa essa expressão tagarela? Essa expressão tagarela literalmente significa o passarinho que se alimenta de restos de comida no chão. É interessante observar que hoje muitos crentes, eles são indiferentes porque eles são tagarelas. Eles são papagaios de pastor. Você pergunta para o crente: você crê no evangelho? Ele diz: eu creio. Então me dê um texto bíblico que fale do evangelho. Meu pastor Nelson, você crê no evangelho? Eu creio. Então por que o homossexualismo é pecado? Por que a ideologia de gênero é pecado? Por que agora homem tem corpo de mulher, mulher tem corpo de homem, e a nossa cabeça pode ser de mulher, mas o nosso corpo pode ser de homem? Como você reage a essa sociedade que está dizendo isso? Não, porque homem é homem, mulher é mulher. Mas quem te disse isso? A Bíblia? Aonde a Bíblia disse isso? Não sei. Então você é um tagarela. Você não sabe o que você fala. Você é um ignorante. Você não conhece a fé que você professa. A igreja evangélica está cheia de tagarela. Pessoas sem convicções, falando por aí fora de um Deus que não conhecem, de um Jesus que não conhecem. É uma igreja que é boa para falar de futebol, é boa para falar de Big Brother, é boa para falar de novela, mas não conhece a Jesus, é indiferente. Meus irmãos, nós precisamos estudar a Bíblia. Isso aqui não é ferramenta de pastor, não. Isso aqui é ferramenta de crente. Nós precisamos manejar bem essa palavra. Você está há 10 anos na igreja e você não sabe ainda abrir em Malaquias. Isso é uma vergonha. Isso é um tagarelismo solto.
Porque a igreja evangélica nos dias de hoje, ela é insensível, ela é indiferente. Paulo em Atenas, ele é sensível ao Espírito Santo de Deus. Ele é um homem profundamente indignado. Ele é tão indignado que ele não se aguenta. E ele precisa anunciar, ele precisa falar às pessoas que estão à sua volta. Meus irmãos, a igreja de Cristo, ela não pode ser insensível ao mundo que está à sua volta. A igreja de Cristo não pode ser indiferente ao mundo que está à sua volta. A igreja de Cristo, ela deve ser intencional na cultura que ela está. Olha só o que diz o versículo 23. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente os seus objetos de culto, e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o Deus que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Sabe o que está acontecendo aqui? Paulo então chega em Atenas. Ele está naquela cidade idólatra, uma cidade completamente distante do conhecimento de Deus. Ele não aguenta, ele fica revoltado com aquilo. Ele começa então a se posicionar, ele começa a falar, ele começa a levantar a bandeira do Evangelho. Ele discute na praça, ele discute com o judeu, ele discute com o grego, ele discute com o filósofo. Só que aí, todo aquele ensino de Paulo começa a gerar perguntas. E as pessoas começam a ver que esse cara não é um tagarela. Ele parece que está dizendo algo que é muito importante. As pessoas pegam Paulo e o conduzem até o Areópago. O que era o Areópago? O Areópago era um conselho de educação e religião da Grécia Antiga que ficava em Atenas. O Areópago era um supremo lugar que decidia sobre a educação da sociedade e sobre a religião. Então eles pegam Paulo e colocam Paulo diante do Areópago e dizem: Paulo, isso que você está dizendo por aí, nós queremos ouvir. O texto bíblico chega a dizer que as pessoas não conseguiam falar sobre outra coisa senão o que Paulo estava dizendo. Porque Paulo era um homem sensível, porque Paulo era um homem diferente onde ele vivia. Ele levantava perguntas às pessoas que estavam à sua volta. E quando Paulo levanta perguntas às pessoas que estão à sua volta, ele é intencional. O que é ser intencional? Ser intencional é fazer algo que eu preciso fazer com estratégias. Ser intencional não é simplesmente fazer algo por fazer, porque aquilo é certo, mas é pensar a melhor maneira de fazer aquilo que eu preciso fazer. Como nós podemos encontrar essa intencionalidade na maneira como Paulo prega no Areópago? É simples. Quando Paulo chega para pregar no Areópago, e ele está diante daquelas pessoas, daqueles letrados, ele olha e diz o seguinte: gente, eu percebi por aí que vocês são muito religiosos. Essa expressão religiosos é uma expressão muito interessante, porque mostra que Paulo está dizendo: olha, puxa, que legal, vocês são religiosos. Eu andei por aí olhando que vocês estão tentando buscar Deus, se encontrar com Ele, vocês buscam espiritualidade. Pois é, quando eu estava andando entre vocês e vendo que vocês são muito religiosos, olha só que interessante, eu percebi que vocês têm por aí estátuas espalhadas no meio de vocês, que tem a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. É possível, no original, entendermos que não havia só uma estátua em Atenas, mas havia algumas estátuas escritas ao Deus desconhecido. E existe até um conto, chamado Conto de Epimênides, na história, dizendo que o que acontecia aqui era o seguinte: Atenas era uma cidade tão idólatra, que aonde não tinha altar para Deus X ou Y, eles colocavam um altar escrito assim: ao Deus desconhecido, porque vai que existe algum Deus
que a gente ainda não conhece, e ele fica bravo com a gente pela maneira como nós estamos cultuando. Então vamos levantar um altar aqui, escrito ao Deus desconhecido, ou altares para deuses desconhecidos, porque aí ele não vai ficar bravo com a gente. Paulo pega esse gancho, olha para esses altares e diz o seguinte: irmãos, eu estou vendo aí que vocês são muito religiosos, mas esse Deus aí, que eu até reparei que está escrito ao Deus desconhecido no meio de vocês, eu quero dizer para vocês quem é esse Deus. Eu quero anunciar para vocês quem é esse Deus. Esse Deus tem nome. Esse Deus que vocês não conhecem tem nome, e eu quero apresentá-los a vocês. Sabe o que isso nos ensina? Que Paulo é estratégico no seu evangelismo. Paulo não é um homem que chega ali em Atenas e diz o seguinte: cambada, é o seguinte, está todo mundo errado aqui, está todo mundo indo para o inferno, arruma a mala aí, quem não se voltar para Jesus, problema é de vocês, tchau e benção. Ele diz: não, eu estou vendo como vocês são religiosos, vocês têm até um altar para um Deus, eu quero apresentá-los a vocês. Meus irmãos, a igreja precisa saber dialogar com o mundo que está à nossa volta. E eu não quero em nenhum momento dizer que a igreja precisa tomar forma do mundo que está à nossa volta. São duas coisas muito diferentes. A igreja precisa entender que ela não pode ficar em quatro paredes, que nós estamos num mundo carente, nós estamos num mundo que precisa de diálogo, e o problema é que nós ainda estamos só fazendo culto. E eu louvo a Deus porque soube nesses dias que existe um grupo de irmãos aqui muito legal, que fazem trabalhos evangelísticos semanalmente com crianças que têm muita necessidade. Fico muito feliz por isso. Mas a questão é se isso é uma verdade na sua vida também. Nós precisamos dialogar com a cultura que está à nossa volta. Nós precisamos conhecer que mundo é esse que está à nossa volta. O mundo de hoje, irmãos, não é um mundo que está fazendo perguntas. O povo lá fora não quer nem saber mais o que você crê. O mundo de hoje quer experiência, O mundo de hoje quer sentir Deus. E o problema é que quando ele se depara com os evangélicos, eles não veem uma experiência transformadora. E de que vale esse evangelho? Recentemente, eu tive a oportunidade de ter um encontro em família, onde eu estive com muitos familiares meus que não conheciam a Jesus. Familiares que há anos eu falo de Jesus para eles, há anos, e eles não estão nem aí porque eu falo. Mas nós passamos 15 dias juntos, e depois desses 15 dias, uma prima, que eu falo de Jesus para ela há alguns anos, ela me ligou, e ela disse: Renato, eu preciso da sua ajuda. Eu disse: por quê? Porque o meu casamento está indo por água abaixo, e eu não sei o que eu faço. E nesses 15 dias que eu passei com você e com a sua família, eu vi que vocês têm uma esperança que é diferente, e eu quero ouvir sobre essa experiência que vocês têm. Eu não estou dizendo isso porque eu sou perfeito, e eu já disse hoje de manhã, mas é porque o mundo que nós vivemos, ele tem sido impactado pela maneira como nós vivemos. E eu não vejo outra palavra a dizer a esse mundo senão solidariedade. Olha o mundo ao nosso redor. E você sabe qual é a religião líder em ação social no nosso país? Espiritismo. Por que não somos nós? Por que não somos nós? Eu me pergunto isso todos os dias. Nós conhecemos o amor de Deus como ninguém. Nós conhecemos o Evangelho de Jesus como ninguém. Nós, por que conhecemos o Evangelho? Fazemos boas obras. Nós não fazemos boas obras por penitência, para alcançar o favor de Deus. Nós fazemos porque Deus nos alcançou. E o mundo lá fora está morrendo. O mundo lá fora está carente, está cedendo. E o que nós estamos fazendo por esse mundo que está lá fora? Aí vem os espíritas. Me desculpe se você é um espírita, que não conhecem esse amor de Deus como nós conhecemos, e
dão um show na gente do que é ação social. Nós precisamos ser intencionais, irmãos. Nós precisamos pensar melhor na nossa cultura. E por fim, a igreja deve ser não só intencional na cultura, mas deve ser implicativa na mensagem. Ação social sem evangelho é ação social. Ninguém está falando aqui de ação social vazia, de filantropia por filantropia. Nós dialogamos com esse mundo por meio da solidariedade. É assim que eu entendo hoje no século 21. O mundo que está à nossa volta. Mas nós jamais deixamos de apresentar a Jesus como nosso objetivo maior. É interessante que no Areópago, ali em Atos capítulo 17, você vai ver que Paulo se levanta então e faz um belo de um discurso sobre os atributos de Deus. Paulo, dos versículos 24 do versículo 24 ao versículo 31, ele diz quem é esse Deus. Ele diz, por exemplo, e lembra muito aquilo que nós conversamos sobre Jesus, que esse Deus é soberano, Ele é Senhor, Ele é Criador dos céus e da terra, que Ele é pessoal, que Ele tem uma mensagem de salvação para o povo. Paulo prega o Evangelho, Paulo fala de Jesus, Paulo fala de arrependimento, e olha só o que acontece no versículo 32, 33 e 34. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns zombaram, e outros disseram: a esse respeito nós ouviremos de outra vez. Com isso Paulo se retirou do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com ele. Paulo era um homem que não só se revoltava por dentro com esse mundo que está à nossa volta, como um homem que fazia diferença, como um homem que não saía por aí como um Rambo, metralhando pessoas e mandando pessoas para o inferno à torta e à direita. Paulo era um homem que buscava estratégias sadias e seguras, mas com um fim só, um só objetivo: anunciar a mensagem do Evangelho. Paulo era um homem que pregava com a sua boca o Evangelho, e essa mensagem gerava implicações. Implicação é quando eu escuto algo e eu não consigo ficar como eu estou. Implicação é quando eu estou diante de algo que faz com que eu tenha que me mexer, que traga efeitos para mim. É interessante que o texto bíblico diz 3 tipos de reações diferentes diante da pregação de Paulo. Uma primeira reação: pessoas zombaram. Uma segunda reação: pessoas disseram: olha, muito legal, mas depois a gente escuta disso. E uma terceira reação: as pessoas se converteram a Jesus. Meus irmãos, nós precisamos pensar naquele mundo que está lá fora. O seu campo missionário está a partir daquela porta. Nós precisamos ser intencionais. Nós precisamos gerar perguntas em ouvidos de pessoas. E saibam, nem todos se converterão. Saibam, você às vezes vai plantar a sementinha e essa sementinha vai gerar condenação. Saiba que nem todo mundo vai te ouvir bem, vão zombar de você. Nem todo mundo vai querer te ouvir uma primeira vez, vai dizer: me fala de novo depois. Mas pessoas se converterão, porque o Evangelho está sendo anunciado, e ele é um Evangelho que transforma vidas. Eu quero encerrar falando sobre um homem chamado Martin Luther King, um pastor batista que num tempo onde o negro ele não tinha direito ao voto, ele era escravo, ele sofria nos Estados Unidos, Martin Luther King foi um grande defensor da igualdade racial, um pastor negro que defendeu a sacralidade da raça. E porque defendia o Evangelho, ele se indignou com o mundo à sua volta, ele fez a diferença, ele foi intencional e ele foi implicativo. Martin Luther King tem uma frase muito legal, na verdade
trecho de um texto muito legal que diz assim: é melhor tentar e falhar que preocupar-se e ver a vida passar. É melhor tentar, ainda que em vão, que sentar-se fazendo nada até o final. Eu prefiro na chuva caminhar, que em dias frios em casa me esconder. Eu prefiro ser feliz embora louco, que em conformidade viver. Martin Luther King, na beira de sua morte, porque foi assassinado, ele faz um discurso, o seu discurso mais famoso, chamado I Have a Dream, eu tenho um sonho, e eu quero ler parte desse sonho com vocês. Ele diz assim: eu tenho um sonho, que um dia, mesmo o estado de Mississippi, um estado desértico, sufocado pelo calor da injustiça, e sufocado pelo calor da opressão, eu tenho um sonho de que um dia esse estado será transformado num oásis de liberdade e justiça. Eu tenho um sonho que os meus 4 pequenos filhos um dia viverão em uma nação onde não serão julgados pela cor da pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Eu tenho um sonho hoje, eu tenho um sonho que um dia o estado do Alabama, com seus racistas cruéis, cujo governador cospe palavras de interposição e anulação, um dia, bem lá no Alabama, meninos negros e meninas negras possam dar-se as mãos com meninos brancos e meninas brancas, como irmãs e irmãos. Eu tenho um sonho, e esse sonho é hoje. Olhe para o mundo à nossa volta. Se Deus não coloca sonhos no seu coração para a transformação da nossa nação, da nossa sociedade, você é um homem morto. Olhe à nossa volta. Meus irmãos, eu tenho um sonho como pastor. O meu sonho é que essa igreja evangélica, ela saiba quem é Jesus, e um dia professem a Jesus e amem a Deus de todo o seu coração, de modo que em seus lares, em seus casamentos, na criação dos seus filhos, essas pessoas sejam tão compromissadas com Jesus, que isso seja um anúncio vivo de que esse Deus é real, de que essa seja uma resposta viva contra o aborto, contra o homossexualismo, contra a deturpação do sexo, contra o divórcio. Eu tenho um sonho de que essa nação que é transformada por Jesus, e em seus lares resplandecem, espalham a glória desse Deus, eles sejam encantados, apaixonados por darem um sentido para esse mundo que morre lá fora. É por isso que, como pastor, eu estou cada vez mais convicto, nos tantos anos que eu tenho pela frente, se Deus assim permitir, que eu quero pregar àqueles que me ouvem, que nós precisamos conhecer o Evangelho puro e simples. O nosso lar precisa ser a nossa primeira missão, e a nossa cidade precisa ser impactada por aquilo que somos. Esse é o meu desejo para vocês. Foi a respeito disso que eu vim lhes falar nesse final de semana. A minha oração, e essa tem sido a minha luta em Tupã, é por meio do Espírito Santo de Deus, levantar pessoas que são completamente apaixonadas por Jesus, que isso é vivo em seus lares, e que impactam a cultura que está à sua volta. A minha oração é para que essa igreja, que Deus continue usando esse querido pastor, vocês irmãos, nos anos que hão de vir, diante do furacão deturpador do Evangelho que nós vivemos, que vocês amem a Deus de todo o coração, amem o próximo como a si mesmo, e que vocês anunciem esse Evangelho para o mundo. Que o amor de Deus, a graça que há em Jesus e a comunhão com o Espírito Santo sejam com vocês. Que Deus os conduza ao arrependimento diário. Que vocês vivam firmados em 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos o nosso pecado, Deus é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Que essa igreja seja a igreja de Jesus, a igreja da família, a igreja da cidade.
De que evangelho nós estamos falando? Nós estamos falando do evangelho de Cristo, do evangelho da casa, do evangelho da cidade. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém e amém.